Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Liberté Podcast. Já nos encontramos em nosso 9º episódio e parece que faz alguns dias que iniciamos, né? E pensar que todas essas conversas que nós temos na vida nós pudéssemos ter gravado para compartilhar com os amigos. E assim é um podcast, você faz um bate-papo descontraído com pessoas, com amigos, com pessoas especiais e gravamos isso para compartilhar com os amigos, né? E você que está nos ouvindo agora pela primeira vez, ainda não segue nossas principais ferramentas de podcast, clique no botãozinho seguir lá, acompanhe. E se você está ouvindo e conhece alguém que gostaria de ouvir esse mesmo bate-papo, compartilhe. Nós precisamos mais 1, 2, 3 amigos seus. Compartilhe que vai nos ajudar muito, né? Bom, dando início a este episódio, nós enaltecemos nosso primeiro patrocinador. É um orgulho. Digital Doc, especialista em gestão de documentos. Pensa numa empresa boa para trabalhar. E se você que está ouvindo e conhecer alguma outra empresa que gostaria de, ou que possa nos apoiar, nos indique. Vamos lá. Nosso Liberté não, né, Nelson? Liberté Podcast é apresentado pela minha pessoa, Leandro Paulo Carniel, e por Nerison Leonard. Seja bem-vindo, Nerison. Como você se sente ao perceber que já faz quase 2 meses de bate-papo? Olha, Lica, esses 2 meses de prosa, uma melhor que a outra. E todas elas deixando marcas muito especiais, inspirando de alguma forma a gente a perceber o mundo com uma maneira muito especial. Bacana. E quem nós recebemos hoje, Nelson, em nossos suntuosos estúdios? Olha só, para quem não viu, preste atenção nas fotos, nós temos um estúdio tipo Ana Maria Braga e eu não estou mentindo. Bem, hoje está conosco o Alexandre Baggio. É um querido amigo, ele é advogado, especialista em direito médico e também ele é pós-graduado em filosofia do direito. Então nós temos uma prosa de alto padrão hoje. Ele é sócio da Casaroli e Baggio Advogados e o hobby dele não é nada menos do que estudar filosofia, história, e eu sei que a conversa com ele vai render muito. Seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, agradeço pelo convite. Eu escutei os episódios desde o primeiro. Eu sou um maníaco por podcast, escuto todo dia, pelo menos algum. É a minha mídia favorita para consumir conteúdo há anos. E participar do podcast com amigos é mais legal ainda. Que legal. O nosso assunto de hoje é estoicismo. Quando eu escutei essa palavra pela primeira vez, eu pensei assim, bom, isso deve ser aquela doença que tem na unha, né? Assim, eu estou com estoicismo na unha. Não, mas não é, não tem nada a ver. Eu vou já abrir a nossa prosa pedindo pro Alexandre. Quando o estoicismo, e daí vocês já vão entender o que é isso aí. Quando o estoicismo ajudou você? E por quê? O estoicismo, ele me ajudou e me ajuda. Todas as vezes que eu me sinto angustiado, desesperado, com vontade de desistir, de ceder à raiva, ao desespero, o estoicismo me ajuda toda vez que eu tenho uma perda, toda vez que eu tenho um infortúnio, todas as vezes que eu preciso ser humilde. O estoicismo, ele é uma ferramenta de autodomínio e de uso da razão para se relacionar com o mundo e com as coisas. Por exemplo, hoje eu tive uma decisão, eu sou advogado, então eu tive uma decisão do tribunal que deu ganho de causa para outra parte. Os clientes que eu estava defendendo, além de clientes, são muito amigos e eu fiquei muito chateado. Como eu vou lidar com essa frustração? De que forma o estoicismo pode me ajudar a suportar esse infortúnio e a ser uma pessoa que pode melhor amparar as pessoas que dependem de mim de alguma forma? Mas, Alexandre, eu estou ouvindo você falar e a primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte, do jeito como você está dizendo assim, eu vou só me anular que está tudo bem. Uhum. É isso que o estoicismo quer? O estoicismo, ele não diz sobre... Ele pode parecer numa leitura
apressada, um pensamento de permissividade, de passividade. Mas não. O estoicismo ele é sobre... A primeira premissa é que a gente tem que entender que para os estoicos existe a realidade, que é essa teia de causa e efeito. Essa teia de causa e efeito, ela está fora do nosso controle. Nós não podemos fazer nada quanto a isso. Mas isso não significa que nós temos que ser passivos e não nos movimentar, e não nos aprimorar, e não sermos as melhores pessoas que nós podemos ser, independentemente de não termos total controle sobre o que acontece conosco. Na verdade, mais do que isso, só as pessoas que praticam o autodomínio, que praticam a automoderação, é que podem fazer verdadeiramente uma diferença positiva na vida dos outros. Então, uma responsabilidade. É o contrário do tudo bem se não der certo. Eu tenho que fazer o melhor que eu posso, independentemente do contexto. Essa é, quem sabe, a coisa mais legal. É o contrário do tudo bem se não der certo. Não. Porque, veja, quando o mundo é caótico, o mundo ele não está... E assim pensavam os estoicos, o mundo ele não está nem um pouco preocupado com os nossos sentimentos, as nossas aspirações. O mundo é natural, ele é como ele é. E eticamente, o que nós devemos fazer com o mundo e com as pessoas que estão ao nosso redor é sermos os mais firmes, resolutos, tranquilos e serenos, tanto para a nossa própria felicidade, quanto para podermos trazer felicidade para as pessoas que estão à nossa volta. Até porque, como você comenta, o mundo vai dar volta. Se você vai levar hoje, você não está num momento bom. Amanhã, talvez, de novo, você vai levar uma outra porrada, e outra. Então, tem a ver muito com resiliência, de você... Tem tudo a ver com resiliência e tem também a ver com humildade. Porque, como você disse, se o mundo dá volta, se você pode estar num momento bom ou num momento ruim, como você vai abordar esse momento, ele não deve diferir. Você deve, não com uma indiferença, ele chamava de ataraxia, mas com serenidade. Eu estou num momento excelente da minha vida. Eu não vou ceder ao orgulho, eu não vou tratar as pessoas de uma maneira diferente. Porque é o mundo, é o contexto, eu sou quem eu sou, é sobre isso que eu tenho controle, não sobre as coisas externas. Eu só tenho controle sobre os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus desejos e algumas vezes os meus atos. Eu não tenho controle sobre o meu corpo, eu posso ficar doente a qualquer momento, eu posso sofrer um acidente. Eu não tenho controle sobre minhas posses, sobre minha reputação, sobre minha vida, em alguns aspectos eu tenho só sobre o que eu tenho interno. Então é sobre isso que eu tenho, é com isso que eu tenho que me preocupar, aquilo que eu posso controlar. Todo o resto, independentemente do qual for o contexto, é preciso fazer o correto, o certo. Porque se o contexto for positivo, ótimo. Se o contexto for negativo, também. É natural. E bem isso que você falou, né? No início. Você comentou que você não está no momento bom, você levou uma pancada ali. Mas o inverso também é. Se você está num momento muito bom, você tem que cuidar para que isso também não gere uma pancada em outros, por exemplo. Então você tem que tanto os dois viés, né? O estoicismo ele se ampara em 4, você falou com todo sentido, porque se ampara em 4 verdades, 4 princípios cardeais fundamentais. A sabedoria, coragem, justiça e temperança. Temperança é você ter moderação, saber o caminho do meio. Justiça é você tratar as pessoas com justiça, independentemente da posição que elas tenham na vida. Sabedoria é saber também diferenciar aquilo que está sob o seu controle e o que não está sob o seu controle. E a justiça temperança. E a temperança eu falei, temperança, justiça, coragem. E a coragem é a coragem de fazer aquilo que é preciso ser feito independentemente do contexto que você está vivendo. E a coragem não necessariamente é a ausência do medo, né? Não. A coragem é o medo sob controle. É a serenidade. Porque a ausência do medo ela não traz serenidade. Ela traz imprudência, temeridade. Olha que bonito isso aí. E nós, bem no início, ali nos bastidores, nós comentamos sobre... Surgiu com os gregos, mas quem realmente tornou isso muito forte e evidente foram os romanos, né? E veja, Epiteto, se não me engano, era escravo, né? Epiteto, inclusive, significa adquirido. Nós não sabemos qual era o nome real dele. Ele era um escravo. Ele era um escravo coxo, que teve a perna
que ficou deficiente, que teve a perna machucada pelo seu senhor, que era o Epafrodito. Ele saiu, ascendeu de ser um escravo para ser um dos maiores pensadores da história humana e um dos maiores professores do seu tempo, com base nessa temperança, nessa resiliência. E Sêneca era professor também. Sêneca era de origem nobre, era muito rico, ele era ele era dramaturgo, ele era literato, ele era professor, e é interessante porque o estoicismo fala sobre automoderação. Como é que pode ele viver em tanto luxo? Mas é que daí tem outras questões. Ele mesmo dizia, mas eu não sou perfeito. Eu faço o melhor que eu posso. E tem outras coisas. Existem coisas que... As coisas não são necessariamente boas ou ruins. Elas podem ser preferíveis ou não preferíveis. O que é bom ou ruim é o que eu faço. A riqueza é boa ou é ruim? Olha, eu prefiro ter riqueza do que não ter. Essa é a ideia. Agora, se ela vier, é perfeito. Agora, se não vier, isso vai acabar comigo? Não. Sêneca, ele sobreviveu à falência. Ele foi exilado na ilha de Córcega por 8 anos. Sêneca foi condenado ao suicídio pelo imperador Nero, de quem ele foi tutor. Então, ele realmente, na maior parte dos aspectos da vida dele, ele viveu de acordo com isso. E outra figura romana que usou do estoicismo, certamente o homem mais poderoso do seu tempo, que foi o imperador romano Marco Aurélio. Durante os 18, 19 anos que ele permaneceu no poder, ele foi considerado justo, magnânimo, correto, autocentrado, orientado pelo bem-estar dos outros, a responsabilidade do império inteiro nos ombros. E ele viveu 2 grandes guerras, passou grande parte do seu tempo junto com as legiões nas fronteiras da Germânia, enfrentou uma pandemia, uma praga, e enfrentou a passagem, a morte de vários dos seus filhos. E é alguém que, através do estoicismo, tanto nos seus momentos mais baixos quanto nos seus momentos de maior glória, sempre se manteve com os pés no chão, humilde, consciente, autoconsciente da própria mortalidade, de quem ele era de verdade. Veja assim, né, o imperador, né, a gente assiste aqueles filmes e só imagina que o imperador era a barbárie e tudo mais, né? E ele era bem Ele foi o último dos 5 bons imperadores, começou com Nerva, né? Tinha o Adriano, o Trajano, e o filho dele ele foi o primeiro dessa geração que não seguiu o costume de adotar. A gente viu isso no filme, que talvez não seja historicamente mais acurado do mundo, que é o Gladiador, né? Uhum. Ele nomeou o filho Cômodo como imperador, né? Cômodo como imperador. Os outros imperadores antes dele escolhiam pessoas, adotavam para se tornar imperadores. E o filho dele não foi o melhor dos imperadores e os sucessores também. E antes, eu vejo assim, esses 3, essa é uma dúvida que eu tive. Uhum. Eles chegaram a conviver junto com os pensamentos ou eram sempre fases distintas, somente as mesmas ideias? O Sêneca nasceu antes de Cristo, 2, 3 antes de Cristo, e morreu de 65 depois de Cristo. Marco Aurélio já é mais de 100 anos depois de Cristo. Então, o Marco Aurélio é o mais contemporâneo de nós, apesar de ser mais quase 2000 anos, né? Então ele teve acesso aos escritos, aos ensinamentos tanto do Sêneca quanto do Epiteto. Entre outros grandes históricos romanos, como Musônio Rufo, o Rústico, e também os históricos gregos, né? Zenon de Cítia, Crisipo, Creontes, entre outros. O bicho é uma biblioteca, hein? Uhum. Caramba. E eu li um tempo atrás uma coisa comentando sobre o daimon interior, né? Isso vem a ver com o estoicismo. O que tem a ver? O que é isso exatamente? Se isso é algo palpável, entendível, não sei se tudo. Eu já li sobre daimon, sobre essa vontade que traduziam erroneamente antigamente como demônio, né? Mas na verdade é como se fosse uma vontade, né? Mas eu nunca li nada sobre isso assim relacionado com o estoicismo. Eu não sei dizer. Perfeito. É uma dúvida que eu só li por cima e não me aprofundei também para fazer isso. Eu quero, se me permite, Guiano e Alexandre, voltar um pouquinho no lado prático do uso do estoicismo na nossa vida comum, né? Uma pessoa numa briga de trânsito pode usar isso, uma pessoa que está com um negócio emperrado pode usar isso, como ela pode usar isso? Estoicismo, bom,
Tem uma passagem bem interessante do Sêneca. Duas passagens bem interessantes. A primeira, que é uma coisa que ele escreveu, que são as cartas a Lucílio. O Lucílio era um amigão dele, e o Lucílio era um aristocrata, um governador, e ele estava sendo ameaçado judicialmente de perder o emprego, as posses, ter o bom nome da família jogado na lama. Ele estava apavorado e mandou uma carta para o Sêneca. O que eu faço? O Sêneca falou, olha, você poderia esperar que eu fosse falar para você que ia ficar tudo bem, ia desenhar para você um panorama de esperança, mas eu vou fazer o contrário. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar o que tem de pior. O pior do possível pode ser. O que vai acontecer de pior possível? Vai acontecer alguma coisa pior do que você ser exilado e ficar pobre? Se você for exilado, você vai transformar a tua casa, onde for, no seu lar, como se desde que você pudesse ter nascido lá. Se você ficar pobre, você vai ser mais um de outros tantos, isso não vai te matar. Se você for agrilhoado, você já está livre de amarra agora, por um acaso? O teu próprio corpo não é um grilhão? Uhum. Então pense, do pior que pode acontecer, isso vai te matar? Isso você vai ser insuportável? Se não, e não é, porque as pessoas são muito mais fortes do que elas julgam que são, se não é, você vai suportar isso. Não são essas coisas que definem a tua felicidade ou definem quem você é. É o que você faz com elas. Seja um exilado falido, seja um senhor, um aristocrata de Roma. Por outro lado, como nós lidamos com o luto? Ele tinha uma amiga, e essa amiga tinha perdido um filho com menos de 23 anos, 25 anos. Ela tinha passado um período forte de luto. 3 anos depois, ela não tinha superado o luto. Ainda tinha aprofundado. Ele escreveu uma carta para ela falando, olha, você vai me perdoar por eu fugir das condolências que são tradicionais e falar para você de uma maneira um pouco mais sombria, mas talvez mais eficiente. Nós fazemos planos para os nossos filhos. A gente quer que eles façam isso, que eles façam aquilo, a gente imagina que a felicidade deles vai ser essa. Mas a gente nunca teve garantia nenhuma de que nossos filhos vão chegar à maturidade. Quanto mais eles vão chegar em casa à noite, a gente não tem controle sobre isso. Mas nós fazemos planos. Faz sentido você querer que o seu filho tivesse vivido mais tempo? Faz sentido. Faz sentido você se sentir injustiçada pelo universo porque isso não aconteceu? Não, porque isso você já viu que aconteceu com outras pessoas. Não acontece só com você. Esses infortúnios acontecem com todos nós, mas a gente não pensa que pode acontecer conosco quando a gente vê o funeral do vizinho. E isso vai acontecer, é a vida, é a aleatoriedade da vida. Então, é ilógico, é contraproducente se apegar ao luto excessivo simplesmente porque a natureza da vida é de que nós temos que aproveitar aquilo que nos é dado enquanto é dado. Ele faz até um exercício, ele pega ela e fala, vamos fazer um exercício aqui, vamos imaginar que a gente viajar para a Terra antes de você nascer, você vai ter acesso ao fardo da vida e decidir depois disso se você vai querer nascer ou não. Você vai ver um mundo lindo, cheio de maravilhas, com ocasional bondade, e também um mundo repleto de horror e pensamentos mesquinhos. Você ainda assim escolheria viver? Talvez a tua própria existência já diga a resposta. E foi assim com o teu filho. Ele viveu o quanto foi possível ser vivido. O que você vai fazer com isso? Chega a ser chocante. Mas eles falavam isso. Você ama um vaso? Pense nele um vaso, ele está quebrado no chão. Se ama o seu filho, pense nele como homem, ele é mortal. Ele vai morrer. Reflita sobre a mortalidade. Memento mori. Você pode morrer nesse exato momento. É isso que você queria estar fazendo da tua vida? Isso, né? Veja que nós estamos num momento, né, de pandemia, onde as pessoas vão para casa e, né, não conseguem viajar tanto e, sei lá, curtir, mas veja, né, é a nossa vida, a nossa realidade, então curtir aquilo ali ao extremo, que talvez amanhã não seja mais isso, né? Então, você tem toda razão, é a autoconsciência de estar presente no momento, né? No presente. Como é que a minha esposa sempre fala assim, no fim sentiremos saudade dos dias comuns, né? Porque vai chegar um tempo e vai ser tão legal quando nós éramos crianças e brincávamos da coisinha tão
Então, mas Porque você tradicional- estava presente naquele momento. Porque para você não existia nem passado nem futuro naquela hora. Por isso que é tão vívida a memória. Que você viveu de fato. E essa pegada falou assim, ó, o que pior pode acontecer, né? Isso aí tem... Esse é um exercício muito importante pra gente fazer o tempo inteiro. Aham, Porque eles diziam até aham. que, olha só, você não deve esperar só aquilo que geralmente acontece, dos infortúnios que geralmente acontecem com as pessoas do teu estado social, da tua idade. Você tem que esperar os infortúnios que podem acontecer em qualquer momento. Porque eles podem acontecer em qualquer momento. Então, e planejar a tua vida para ser a melhor vivida, com mais cheio de significado possível, considerando isso. A tua própria mortalidade, a tua própria efemeridade. Muito legal. Quem está ouvindo a gente aqui quiser fazer exercícios sobre o estoicismo, dê uma dica para quem diz assim: pense ou procure pensar dessa forma a partir, se você quer fazer o exercício, a partir do momento, por onde a pessoa começaria? Eu gosto do Memento Mori, desse exercício do reflita, medite sobre a tua própria mortalidade, porque ele dá um senso de propósito e não necessariamente de urgência, mas de prioridade. Se você fosse morrer hoje, ou se você fosse morrer amanhã, se a tua vida, o que você deveria estar fazendo? O que tem mais significado? O que diz mais pra você? O que mais faz eco pra você? E às vezes é tão fácil a gente se perder com futilidade, com vaidade, com todos nós. É um apelo forte, né? Que esse exercício da própria mortalidade é importante. Se eu morresse hoje, o que eu deveria ter feito aqui? Sabe que o propósito, né? O Cortella, ele tem uma frase de uma das palestras dele, eu não lembro. O Cortella é outro filósofo brasileiro, né? Alguns dizem que não é filósofo, mas eu acho que ele é filósofo. E eu gosto muito de muitas reflexões que ele traz. Ele diz assim, que é no momento da partida que a gente percebe o quão importante foi a tua trajetória, a tua caminhada, né? Então é quando você está se despedindo de todo mundo e tu começa a dizer assim, puxa, fiz isso ou deixei de fazer aquilo. E ele traz mais uma coisa. Na hora da despedida, ninguém fala assim, chama meu funcionário que eu quero dar mais um esporro nele. Ninguém, porque nessa hora, deixa eu ver quanto que eu tenho na minha conta no banco, eu quero ver se o meu milho está crescendo. Na hora da partida, o que o cara diz assim? Preciso dar um abraço pro meu pai. E aí ele começa a ver que, tem tanta coisa que é importante ele ter feito e que ele não fez. Essas coisas são importantes. A tua carreira, a possibilidade de você ter uma estrutura familiar, financeira, são coisas que são importantes para você ter propósito na vida, para você poder amparar as pessoas. Mas isso é parte do contexto. Senão você está sacrificando tua família, teus amigos, a tua vida no altar do teu ego. E assim, diz que cada pessoa que veio para o universo, ela já tem predestinado o seu destino. Se você tentar mudar isso e não tem como mudar, você vai deixar um gap no universo, uma falha vai ocorrendo. Os estoicos entendiam exatamente isso, essa é a ideia do amor fati, ame o seu destino, não importa qual ele seja. Se o universo, ele é, dentro da lógica estoica, ele é racional e é uno, você não tem o que fazer, ele é como ele é. Isso. Então, não é uma coisa que não se deve fazer nunca é lutar contra a natureza e contra o universo. Não necessariamente aceitar passivamente, mas aceitar como ele é e fazer o melhor que se pode. O que é aceitar passivamente? Aceitar passivamente, a vida é assim mesmo, então tu faz, então eu prefiro nem me mexer mesmo. Não vou fazer porque não vai dar certo. É o contrário, você tem que se comprometer com a tentativa e com os seus atos e não com o resultado, porque o resultado foge do controle. Mas nós temos a responsabilidade e a obrigação de nos auto-aprimorar e de sermos o sustentáculo, o baluarte para os outros. Como a nossa mente, o universo é perfeito, né? Nós sabemos que nós temos uma posição dentro do universo, que em tese não podemos sair dela e senão vai sobrar uma lacuna ali, mas ao mesmo tempo nós precisamos buscar evolução igual, né? Evolução pessoal. Então, vira um dilema até nas entrelinhas da cabeça lá de... Não, eu vou aceitar passivamente? Não, mas faz parte da evolução humana também, fazer. Acho que talvez o universo
colocou isso, ó, você precisa também evoluir. Faz parte do teu processo na tua vinda para essa terra, né? Eu penso que sim. E assim, talvez por isso o estoicismo hoje seja moda. Por isso que o estoicismo ele é tão buscado por pessoas hoje. Uma sabedoria que tem ajudado, tá entremeada na cultura ocidental há 2.400 anos. Porque nós vivemos a época do pós-moderno, em que tudo é líquido e incerto, né? Segundo Zygmunt Bauman. E tudo é relativizado. Essas coisas não têm a moral é relativizada, os comportamentos são relativizados. E o estoicismo ele fala ao contrário, ele fala da ordem e da responsabilidade. E não da relativização e da vitimização. Você comentou sobre... Porque a gente trouxe o termo estoicismo, você comentou sobre moda. Isso é algo que realmente surgiu agora, ou nessa trajetória dos 2.000 anos sempre ela foi forte, ou agora ela está muito mais à tona? Deixa eu te fazer uma pergunta para poder responder. Quando a gente começou a falar desses conceitos, não pareceu para você que era familiar? Sim. É justamente por conta disso. O Paulo de Tarso, por exemplo, que foi o apóstolo mais intelectual acadêmico, né? Ele era versado nos estoicos. O São Tomás de Aquino, quando ele desenvolveu a teologia patrística, tem muito de estoicismo. René Descartes, Baruch Spinoza, entre vários outros filósofos, Santo Agostinho, todos esses beberam do estoicismo. O estoicismo ele ficou em segundo plano porque todas as escolas filosóficas antigas elas acabaram desaparecendo com a ascensão do cristianismo, mas elas foram resgatadas com a modernidade e hoje elas são bebidas mais diretamente na fonte. Mas elas nunca deixaram de existir e elas nunca deixaram de influenciar os pensadores e os filósofos que vieram antes dos que a gente escuta hoje. Né? Muito bem, olha, nós estamos chegando para a nossa parte final de uma conversa. Foi tenso, né? Até... Não, é maravilhoso. Eu fico ouvindo todo esse repertório que o Alexandre tem, é maravilhoso. Imagina, eu queria até frisar que eu não sou filósofo, no máximo eu sou um estudante entusiasmado. E também frisar que essa é a visão que eu tenho do suicídio de acordo com meus estudos. Talvez se vocês fossem conversar com um acadêmico, ele ia trazer uma perspectiva diferente. Mas é assim que eu vejo. Você comentou agora sobre os grandes pensadores, né? Quem foi o grande pensador, né? Fala-se muito do Sócrates. O Sócrates ele baseou bastante o estoicismo também. O estoicismo tem muitas bases socráticas. Mas ele era realmente, de fato, um grande pensador ou ele incentivava as outras pessoas a pensar? Ele fazia os dois, né? Ele fazia os dois. O Sócrates, talvez, justamente por essa questão que ele chamava de maiêutica, né? Que é essa dúvida, né? Trazer a dúvida sobre o pensamento dos outros. Isso. Ele é considerado um fundador de toda a filosofia ocidental. Esse é outro tema para nós discutir. Ele incentivava as pessoas a pensar, né? Era muito mais as pessoas fazer questionamento. Então, você respondia como a gente faz hoje em dia, né? As pessoas fazem perguntas para você e você responde com uma outra pergunta, né? Para fazer as pessoas pensar. Realmente é isso. Eu acho que o grande papel que ele se posicionou na história foi incentivar as pessoas a não aceitar o pensamento dele, mas realmente pensar. Né? Eu acho até difícil a gente conseguir mensurar qual foi a grande contribuição de Sócrates, porque é muita coisa. Eu vou fazer agora, Alexandre, o pequeno arremate aqui. Porque o momento que a gente está... Quando o Leandro teve essa ideia de fazer o podcast, a ideia sempre foi inspirar as pessoas, né? A gente tinha que começar em nós dois. E daí eu falei para ele, nós vamos ter que começar a pegar os insights da conversa e a gente tira um pequeno cuidado de chamar alguns pontos que para nós são relevantes. Eu vou marcar um aqui. O estoicismo é o contrário, um insight, né? Estoicismo é o contrário do tudo bem se não der certo. Não é isso aí. A pessoa não pode se render porque não deu certo. Ela tem que entender que as coisas podem não dar certo. É isso? Exatamente. E apesar disso, fazer o melhor que pode. Exatamente. Muito legal.
E você, Lica? Sobre o momento... Memento mori, né? Eu realmente, assim, começar a pensar sobre o propósito da vida, né? É isso que acho que quando nós começamos esse podcast, algumas semanas, nós comentamos muito sobre o propósito de vida, né? Então chega em algum momento da vida que você... realmente é isso, né? Se você partir para outra, né, dimensão, o que você deixou, o que você está fazendo, né? Então, começar a pensar um pouco nisso, né? É um pensamento desafiador, desconfortável e necessário. É importante fazer. Veja só que coisa bonita. E as quatro Virtudes cardeais, né? As virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Meu amigo, se eu conseguir entender essa essência aqui, com certeza boas transformações vão acontecer. Isso é muito bacana. É bacana. E por fim, mais uma que eu notei ali, o que pior pode acontecer, né? Se tu começa a pensar, eu tô numa situação dramática, eu tô com um problema sério, pensa no pior. E você começa a voltar... E tudo que acontecer melhor do que isso, você saiu ganhando. Poxa, então, assim, né? Realmente isso aí. E não é pessimismo, é descobrir a própria força. Isso, legal, né? Tu vai lá no fundo e vê, cara, isso não vai acontecer, não. Quando for perceber, não é tão grave, né? Essa pegada eu acho muito bacana. Tudo isso aqui tem muito a ver, eu gosto de levar sempre esse tipo de filosofia, esse tipo de debate pro ambiente de negócios. E cada uma dessas coisas, eu penso como se eu estivesse analisando dentro do meu negócio, levando para minha empresa, para os meus colaboradores, para minha equipe, né? E eu acho muito bacana isso aí. E mais um detalhe que me chamou a atenção foi que no Enneagrama, que é o curso Volta e Meia eu cito, né? Ele diz assim: você não tem controle sobre as suas emoções. Nem sobre as emoções, né? Você não tem controle. Mas eu não tem. A emoção, quando você vê, aconteceu. Agora você tem controle sobre o que você vai fazer com as suas emoções. Aí sim. Mas o fato não. Já explodiu. E eu falo que eu tenho uma situação que o meu desafio é sempre entender a minha raiva e conseguir controlá-la de uma maneira que eu possa conviver harmonicamente, né? Mas eu sei que isso nunca vai passar. Ela sempre vai aparecer, assim, né? E o que você vai fazer com ela? Aí o que eu vou fazer com ela? Aqui tem a ver com o estoicismo, né? Como eu vou trabalhar esse meu momento de percepção de quando eu estiver lúcido, né? Então, é isso aí. Posso perguntar, Ricardo? Sim, senhor. Então tá, vou perguntar. Fora do laço familiar, quem é que te inspira, Alexandre? Quem inspira? Eu gostaria de pegar a figura histórica mesmo, o Imperador Marco Aurélio, porque ele passou por baixos, passou por altos, e ele manteve os pés no chão, centrado, sereno, justo, teve compaixão. Tudo bem, não foi perfeito, mas nós temos que imaginar que ele era um homem que poderia ter usufruído de todos os maiores benefícios e confortos possíveis, porque ele era o homem mais poderoso do seu tempo, e ele dedicou a vida a agir e a ser a pessoa que ele deveria ser. Foi um exemplo de liderança. Ele foi um líder, ele foi uma pessoa que foi centrado o suficiente de perceber a responsabilidade que ele tinha. Então, e isso é ser histórico. Eu não estou indo contra a minha natureza, eu sou um imperador. O que eu tenho que fazer? Como você comentou em algum momento da nossa conversa, quando você está no melhor, não deixar o ego tomar conta também. Então ele tinha todo o poder que ele tinha, mas ele não deixava isso, né? Não, ele tinha esse nível de humildade e ao mesmo tempo, quando enfrentou a morte dos seus filhos, em situações desesperadoras nas guerras que enfrentou, na praga que tomou o Império Romano enquanto ele era imperador, ele também se manteve sereno, resoluto, tentando fazer o melhor que podia sempre. Muito bem, muito bem. Que prosa, hein? Chegamos assim ao fim do nosso 9º episódio, hein? Alexandre, gostaria de deixar seu último comentário, fechamento, alguma ideia final para nossos ouvintes aí? Sim, eu tenho uma sugestão, aumentar o tempo. Porque eu nem vi passar o tempo e legal, quando eu me senti num monólogo, quando eu vocês começaram a trazer
as impressões de vocês começou a ficar interessante para mim, acabou. Então Penso que foi resultado de uma boa conversa. Foi boa excelente conversa, conversa, passou muito rápido. Muito Eu agradeço bastante o convite, foi além de divertido, foi muito instrutivo, porque aprendi com vocês também. E esse pedido foi do Leandro, né? Ele falou, pá, temos que trazer o Alexandre para estoicismo. Você vê que é responsabilidade, né? Eu me senti até, além de prestigiado, eu me senti não pressionado. Eu senti o peso da responsabilidade de vir aqui sabendo que tinha essa expectativa. E veja que o Alexandre é um advogado, né? Mas em algum momento, acho que no Instagram dele, eu vi umas coisas sobre estoicismo e naquele momento eu também estava vendo aquilo. Eu estava vendo aquilo. Sincronizou. Esse cara, precisamos dele. Sincronizou. Então, quando chamamos um advogado que não vem falar nada sobre justiça, ele fala sobre filosofia, né? Então, é verdade. Tem a ver justiça com, especificamente, assim, né? Tem a ver com a chama e com o chamado. Bem legal, gostei. Nelson, e suas considerações finais? Eu tô adorando. Poderíamos passar muito mais tempo. Mas, de fato, a gente combinou que faria um podcast de meia hora, um pouco mais. E eu acho que eu saio daqui, com certeza, inspirado a estudar o estoicismo, a viver, principalmente, a viver essa filosofia para transformar o meu mundo interno melhor e depois também o mundo externo. Perfeito. Valeu, pessoal! Novamente agradecemos toda a audiência dos amigos e pesquisadores do nosso podcast. Nos enviem seus feedbacks, comentários, sugestões, compartilhe com seus amigos, né? Um grande abraço e nos vemos nos próximos episódios. Valeu, pessoal! Valeu, um abraço! Bye.